Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estaremos estudando no próximo domingo a lição de número 10, o processo da salvação. E nós hoje vamos fazer uma reflexão, como sempre fazemos, na leitura diária da nossa revista da Escola Dominical do próximo domingo. Quero dizer para você também que nós temos um vídeo que nós gravamos as reflexões do final da lição. As 5 questões, as 5 reflexões do final da lição. Você pode ver e pode também tomar ali assuntos e informações que falamos ali sobre a nossa lição da Escola Dominical. Não deixe de subscrever no nosso canal e também visitar o nosso site www.moldado.com. No site você tem o vídeo e também você tem uma mensagem introdutória do assunto que nós abordamos na lição da Escola Dominical. Lição de número 10, o processo da salvação. Quando Jesus Cristo chegou a Nicodemos, em João capítulo 3 e versículo 5, ou seja, Nicodemos veio até Jesus, e Jesus então disse a Nicodemos, respondendo uma pergunta de Nicodemos, Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A segunda-feira nós temos na nossa leitura diária João capítulo 1, versículos 12 e o versículo 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quem nasce de Deus, quem nasce do Espírito, quem nasce do Senhor, a todos quanto receberam, quem recebe a Jesus como Salvador da sua alma, ele se torna filho de Deus. Antes, ele é criatura de Deus. Jesus, quando enviou a igreja a pregar o Evangelho, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todas as criaturas que recebem Jesus como seu Salvador, ele se torna uma nova criatura e filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele disse: eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E essa nova criatura, então, João disse aqui que ela se torna filho de Deus porque crê no nome de Jesus. Os quais, eles não nascem do sangue, ou seja, não nascem do pai e da mãe, nem da vontade da carne, ou seja, através de uma relação sexual de um homem e da mulher, nem da vontade do homem, não é por querer do homem, mas de Deus. Então, a experiência do novo nascimento, ela é espiritual. Quem nasce de novo, renasce espiritualmente, porque nasce em Cristo agora. Tem o seu espírito vivificado. A palavra renascido significa literalmente nascido do alto. Nicodemos tinha uma necessidade. Ele necessitava de uma mudança em seu coração. Mas quem podia mudar o seu coração? O sinédrio onde ele trabalhava não podia mudar o seu coração.
Todas as pessoas nobres com quem ele convivia no seu trabalho também não podiam mudar o seu coração. A sua família não podia mudar o seu coração. Aquilo que ele sabia da lei, tudo aquilo que ele havia aprendido para desenvolver a sua profissão, também não podia mudar o seu coração. Mas ele encontrou um que podia mudar a sua vida, que podia mudar o seu coração. Então ele necessitava de uma mudança em seu coração, ele precisava de uma transformação espiritual. Essa transformação espiritual o homem só alcança por meio de Jesus, através da palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, você vai se transformando espiritualmente. O novo nascimento, o renascer, é um ato de Deus, através do qual a vida eterna é dada àquele que acredita. O novo nascimento, o renascer, ele vem de Deus. E do qual a vida eterna é dada àquele que acredita. Então vem de Deus, e quem acredita na mensagem que é transmitida pela palavra de Deus, aquele que acredita e confessa que Jesus Cristo morreu na cruz pelo seu pecado, ele passa a ter vida, ele passa a ter garantia da vida eterna, porque ele creu. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, é preciso estar em Cristo para ser uma nova criatura. É preciso estar em Cristo para ser filho de Deus. As coisas velhas já passaram, ou seja, tudo aquilo que você fez quando não tinha Cristo é velho. É o pecado, é a imoralidade, é a sujeira espiritual. Tudo aquilo que você fez antes de Cristo é velho. Então, essas coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você passa a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Indica também que renascidos também carrega a ideia de tornarem-se filhos de Deus através da fé no nome de Jesus Cristo. Então, renascidos também traz essa ideia de tornar-se filho de Deus. E como o homem se torna filho de Deus? O homem se torna filho de Deus quando ele através da fé, no nome de Jesus, ele recebe a salvação e recebe também o Salvador como Senhor da sua vida. Aí ele torna-se filho de Deus. Porque o homem, todos os homens são filhos de Deus por criação. Mas se você quiser ser filho de Deus por adoção, adotados por Cristo, adotados por Deus, para viver eternamente com Ele, você precisa de uma transformação espiritual. O renascimento propõe os pecados perdoados e um relacionamento com Deus. Toda aquela pessoa, todo aquele que é renascido, ele tem os seus pecados perdoados e agora ele também tem a possibilidade de ter um relacionamento com Deus, de chamar a Deus de Pai, de conversar com Deus secretamente, de falar com Deus, de buscar a presença de Deus diretamente falando com o Senhor, sem nenhuma intermediação, mas falando com Deus
em nome de Jesus, você pode então agora. Por quê? Porque você é renascido. Porque uma pessoa precisa renascer. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, por que uma pessoa precisa renascer? Quando uma pessoa ela renasce, ela vive agora no Espírito. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então uma pessoa precisa renascer para quê? Para ter seus pecados perdoados e agora também ter um relacionamento com Deus diretamente, uma comunhão com o seu Criador. 2 Coríntios 5:17, a leitura de terça-feira. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O novo nascimento torna o homem uma nova criação. Veja lá, novo nascimento, nova criação. Se você continuar na vida velha, você continua sendo apenas uma criatura de Deus. Mas quer ser filho de Deus? Novo nascimento, nova criação. O Espírito Santo transforma a criatura de Deus em filho de Deus. No momento em que Jesus é convidado a entrar na vida do ser humano, porque Jesus só entra na vida do homem quando este abre a sua vida para ele, quando este o aceita, quando este abre o seu coração, a sua mente, e conscientemente, voluntariamente, sabiamente, ele diz: Senhor, entra na minha vida, porque eu quero mudança. Então, quando Jesus é convidado para entrar na vida do ser humano, o Espírito Santo entra no espírito desta pessoa que está morto pelo pecado. As pessoas que não aceitam a Jesus, que não têm o Espírito Santo, tem apenas o Espírito do homem, mas não tem o Espírito Santo na sua vida, ele continua morto espiritualmente, morto no seu pecado. Mas quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra no seu ser, a coisa muda. Ele torna-se uma nova criatura. Ele tem agora o seu espírito vivificado, conforme Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele dá vida ao seu espírito e nasce de novo, nasce do Espírito. Então, o Espírito Santo dá vida ao espírito do homem e o homem nasce de novo, torna-se uma nova criatura. Ele agora nasce do Espírito. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É assim que Deus cria o homem, em verdadeira justiça e também santidade, separação, separado do pecado para viver com Deus eternamente. Portanto, este homem que nasce do Espírito passa a ser uma nova criação de Deus, passa a ser agora filho de Deus, porque ele nasce do Espírito. Somos filhos de Deus através do novo nascimento. É através do novo nascimento que o homem se torna filho de Deus. É através de uma mudança de vida que o homem se torna filho de Deus, mudando para melhor, mudando para viver com Deus, mudando para obedecer ao Senhor, mudando para um dia estar com o Senhor eternamente. Então, o novo nascimento
não é algo natural, conseguido pela prática religiosa. A prática religiosa não salva o homem. A prática religiosa leva o homem ao inferno. Porque se você quer viver com Deus, se quer tornar-se filho de Deus, a mudança ela é de dentro para fora. E a prática religiosa quer mostrar, quer se aparecer, quer dizer para o mundo que ele é uma pessoa transformada através das suas práticas, através das suas tradições religiosas. Mas, então, o novo nascimento não é algo natural conseguido pela prática religiosa, mas sim sobrenaturalmente pelo poder de Deus. E quem tem o poder de Deus? Jesus tem o poder de Deus. Ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, este homem nascido de novo passa a ser um filho de Deus, porque ele nasce sobrenaturalmente pelo poder de Deus, pois tem a mesma natureza do Pai agora na sua mente, no seu coração, há uma nova natureza. Essa natureza, ela é do Pai, uma vez que ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem a natureza do Pai, você tem a natureza de Deus. O homem só pode ser filho de Deus pelo novo nascimento. Não há outro caminho, não existe um outro caminho. O homem só pode ser filho de Deus pelo novo nascimento. Quando ele nasce de novo, então ele torna-se filho de Deus. Quando o homem nasce do pai e da mãe, ele passa a fazer parte de uma família como filho, não é assim? No reino de Deus não é diferente. Quando uma pessoa nasce de novo, ele passa a fazer parte agora da família de Deus como seu filho, porque ele nasce para Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 1 e 2, é a leitura de quarta-feira. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Qual o amor que Deus nos concede? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Sabe por que o mundo não te conhece? Sabe por que o mundo acha você uma pessoa às vezes estranha e diferente? Sabe por que o mundo não entende o seu pensamento, as suas atitudes, os seus gestos, o seu comportamento, a sua palavra? Sabe por que o mundo não te entende? Porque você é filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, disse João, porque não conhece a Ele. Só te conhece quem conhece Deus. Quem não conhece a Deus também não te conhece. Amados, coisa interessante aqui. Amados, agora, porque antes não, mas agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Somos agora filhos de Deus, mas não é manifesto ainda o que nós havemos de ser. Diz ele ainda: mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar para levar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque teremos os nossos corpos transformados e gloriosos igualmente ao corpo de Jesus. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então quem nasce de novo verá
a glória de Deus. A glória de Deus, ela é revelada aos que nascem de novo. Que maravilha! Que glória! A glória de Deus é revelada a quem nasce de novo. A glória de Deus é a beleza do seu espírito. Não é uma beleza estética, não é uma beleza material, mas é a beleza que emana do seu caráter, é a beleza que emana de tudo que ele é. Esta glória pode coroar o homem e encher a terra. Ela é vista dentro do homem e na terra. Não pertence a eles, pertence a Deus. Se você tem o Espírito de Deus dentro de você, a glória de Deus está dentro da sua vida. É por isso que você glorifica a Deus. É por isso que você adora a Deus. É por isso que você serve a Deus com alegria, porque a glória de Deus está dentro da sua vida e você tem o prazer e a alegria de servir a Deus, de glorificar a Deus. A glória de Deus manifesta através do conjunto dos seus atributos, a santidade, a bondade, a alegria, o amor, enfim, a santidade e muitos outros atributos de Deus. Nunca passa, ela é eterna se você permanecer em santidade e morrer em Cristo Jesus, você estará com o Senhor. Ou se Jesus vier antes disso, seremos arrebatados e teremos a vida eterna e estaremos com o Senhor para sempre. Isaías 43:7 diz que Deus nos criou para a sua glória. Salmo 19:1-4, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso e nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a voz de Deus, ela ressoa. Nós podemos ouvir a voz de Deus por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nós ouvimos Deus falar através da sua criação. É por isso que todos os homens eles não podem dar desculpas que não conhecem a Deus. São inexcusáveis, são indesculpáveis, não tem como se desculpar que não conhece a Deus, porque a voz de Deus, ela ecoa todo mundo, toda a terra, através da sua criação. Quem nasce de novo verá a glória de Deus. Salmo 73:24 chama o próprio céu de glória. O céu é glória, o céu é lugar de glória. Costumava ser comum, e até hoje, ouvir os cristãos falarem da morte como sendo recebido na glória, a qual é uma frase tirada do Salmo 73:24, que diz que o céu é o céu de glória. Então, quando um cristão morre, ele será levado à presença de Deus, e na sua presença, naturalmente, ele será cercado pela glória de Deus. É por isso que às vezes, quando alguém morre, nós dizemos: o irmão partiu para a glória, o irmão foi para a glória,
porque ele morreu em Cristo e será cercado desta glória de Deus, porque o Salmo 73 e 24 diz que o céu é o céu de glória. Seremos levados ao lugar onde a beleza de Deus literalmente habita. Nós não temos como pensar. Pensa aí você no país mais lindo deste mundo. Pensa aí você na ilha mais linda deste mundo. Pensa aí você em um lugar mais bonito que atrai as pessoas pela sua beleza. Porque ele é lindo. Tem lugares lindos neste mundo. Tem lugares maravilhosos, muito bonitos neste mundo. Ilhas, países, cidades. E agora, perto do Natal, as cidades se embelezam e tantos lugares ficam tão lindos. Pensa aí em um lugar. Seremos levados ao lugar onde a beleza de Deus literalmente habita. Maior do que isso que você pensa é a beleza de Deus. É o céu onde os santos vão morar, onde a igreja vai viver eternamente. A beleza de seu espírito estará lá, porque ele estará lá. A beleza de Deus, a glória de Deus, assim como ele é, e nós não entendemos, não é manifesto ainda para nós, mas nós sabemos que esta beleza é lindo, que o céu é lindo, que a glória de Deus é lindo, que tudo lá é lindo, e nós não temos, nos nossos pensamentos, não conseguimos ver ainda a beleza de Deus, não conseguimos sonhar com tanta beleza, mas sabemos que está lá para nós, para aqueles que vencerem o mundo, para aqueles que vencerem o pecado, para aqueles que vencerem as tentações aqui e conservarem-se em uma vida de santidade, estarão lá, cercados da glória de Deus. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, disse Paulo, mas então veremos face a face. Que maravilha! Agora conheço em parte, disse Paulo, mas então conhecerei como também sou conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. No céu todos nós conhecemos e seremos conhecidos, porque o céu é lugar de alegria, é lugar de paz, é lugar de beleza, é lugar de bondade, é lugar de paz. Só lá teremos a verdadeira paz, porque o Senhor é a paz e Ele está lá. 1 de Pedro 1 e 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, nós somos gerados não de semente corruptível, somos gerados por uma semente incorruptível, que não se corrompe, mas da incorruptível, qual? A palavra de Deus. A palavra de Deus não se corrompe, viva, ela é viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre, porque ela é viva, ela não se corrompe. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus lava o homem, limpa o homem, muda a vida do homem, transforma a vida do homem para que ele more com o Senhor e esteja preparado para um dia estar no céu. Fomos regenerados pela palavra de Deus. Você é regenerado pela palavra de Deus? Que maravilha! Há muitas pessoas
que querem serem regeneradas por profecias, que não é a palavra de Deus. Há muitas pessoas, a palavra de Deus é uma profecia direta de Deus, mas muitas pessoas querem mudarem as suas vidas através dos dons da profecia, né? Muitas pessoas querem mudarem a sua vida através da prática religiosa. Muitas pessoas querem mudarem as suas vidas de outras formas, mas ninguém quer ser regenerado pela palavra de Deus. A palavra de Deus assusta as pessoas, assusta aqueles que querem viver uma vida na carne, assusta aqueles que querem viver uma vida no pecado. As pessoas não querem ouvir e fazem como Herodes, quando Jesus foi dizer a verdade para ele, Pilatos virou as costas e não quis ouvir a verdade. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade, a palavra de Deus. Regeneração. A palavra regeneração aparece poucas vezes na Bíblia. Na verdade, nos textos originais, a palavra com esse significado literal, ela aparece apenas em 2 textos bíblicos na palavra de Deus. Em Mateus 19, 28 e também Tito capítulo 3 e o versículo 5. Embora expresse uma doutrina muito importante, cremos que ela seja mal compreendida por muitos e que é preciso conhecer esta palavra melhor. Regeneração. Os textos bíblicos que nós citamos, Mateus 19, 28, fala da regeneração física no dia do arrebatamento, quando os nossos corpos serão transformados. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, você segue Jesus? Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Claro que aqui Jesus estava falando da regeneração física, que estava falando diretamente com os 12 apóstolos. Regeneração espiritual. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, agora é Paulo dizendo, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo aqui estava falando sobre a regeneração espiritual. Vamos ver regeneração no grego. A palavra grega que aparece nos 2 textos acima é palígenesia. Palin, que é igual a de novo, mais gênesis, que é igual a origem, nascimento e também vida. Mateus 19, 28 refere-se à nossa regeneração física, que se dará na segunda vinda de Cristo, quando receberemos corpos glorificados à semelhança do que Ele mesmo tem, à semelhança do corpo de Cristo, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 19 a 23 e também 35 a 54. Regeneração é o mesmo que vivificar e nascer de novo. Em Tito 3 e 5, Paulo emprega esta palavra falando sobre a regeneração espiritual, que é o nosso assunto, o assunto que nós estamos tratando nesta lição. Estamos falando sobre o processo da salvação. E o processo da salvação, ele inicia-se assim, através do novo nascimento, o nascimento espiritual. Então, essa regeneração espiritual,
é expressa também por outros dois termos mais citados, né? Os outros textos mais não falam regeneração, mas em outros textos, vivificar e nascer de novo aparece mais. Veja o que esses termos também nos ensinam. Vivificar aparece cerca de 30 vezes na Bíblia, isso conforme a versão que você usar, é claro. Tendo o significado de imputação da vida eterna, ou seja, dar vida. Vivificar é o mesmo que dar vida àquele que estava morto. Morto aqui espiritualmente. Agora, nascer de novo. Nascer de novo, a expressão grega que aparece traduzida assim em João 3:3, na conversa com Jesus e Nicodemos, não é paligenésia, né? Que é o mesmo que regeneração. Ali a expressão é genetem anotem. A primeira palavra já deve ter um significado agora mais familiar para nós, né? Genetem, genésia ou gênesis, origem, nascimento e vida. Assim a expressão nascer de novo é equivalente a nascer do alto ou nascer de Deus. A regeneração é uma obra de Deus que provém, agora aqui, nós estamos aqui concluindo de tudo que falamos sobre regeneração. A regeneração é uma obra de Deus que provém do alto. É a imputação da vida divina na vida do pecador. Agora ele passa a ter uma natureza divina, porque está cercado, porque está cheio da glória de Deus na sua vida. Então, não é resultado de obra humana, mas é Deus, através da sua palavra, que faz isto na vida do pecador. Romanos capítulo 6, versículo 11, é a leitura de sexta-feira. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos. Você que tem Cristo, que tem Jesus, que é um cristão, considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, novo nascimento, mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso que é novo nascimento. Quando você morre para o pecado e passa agora a viver para Deus. Isso é novo nascimento, é mudança de vida, é evangelho. Isso é evangelho. As pessoas vêm para a igreja, mas quer continuar vivendo a mesma vida. Isso não é evangelho, isso não é mudança de vida, isso não é regeneração, isso não é novo nascimento. Mudança de vida, regeneração, transformação, novo nascimento é quando a pessoa agora ele morre para o pecado e passa a viver para o Senhor. O mundo cheira mal por causa do pecado. O mundo encontra-se morto em seus delitos e pecados. Então o mundo está morto em seus delitos e pecados. A podridão do pecado tem impregnado o mundo com o seu aroma indesejável. A ausência de comunhão com Deus pelos homens carnais e naturais, ela é comum. E a carne fede. Uma carne, se ela não tiver cuidados, ela vai acabar um cheiro, um aroma indesejável. Então a ausência de comunhão com Deus, ou seja, quem tem comunhão com Deus tem sal na sua vida, e então, se tem sal na vida, então acaba, a carne não é contaminada, ela não vai cheirar mal.
Mas quem não tem Deus, quem não tem Jesus, então não tem esse sal, e o que acontece? É por isso que há uma podridão de pecado. A terra tem esse cheiro, o cheiro indesejável, o pecado cheira mal, porque não há conservantes, não é? E quem nos conserva assim com esse cheiro suave de Cristo na nossa vida, é o que? É a comunhão, é o sal, é a comunhão com Deus, é a palavra de Deus, enfim, é a nossa vivência com o Senhor. Então, há cheiro de morte espiritual por todos os lados, devido à incredulidade da criatura em relação ao seu Criador. O mundo vive em um velório contínuo da ausência de Deus. Então, há este velório contínuo, porque o homem está ausente de Deus. O homem ausente de Deus está morto nos seus pecados. Por isso, há sempre este velório, as pessoas mortas, pessoas tristes, pessoas desesperadas, pessoas aborrecidas, pessoas sem garantia de vida, pessoas que não sabem de onde veio, que não sabem por que estão vivendo aqui, que não sabem para onde vai, pessoas em dúvidas, incrédulas, pessoas que não têm prazer, que não têm paz, que não têm alegria na sua vida, que tem apenas uma prática religiosa, uma alegria só da boca para fora, mas não tem a alegria espiritual, não tem a alegria eterna, não tem a alegria de Deus na sua vida, não tem a alegria da salvação em seu viver, e estão vivendo uma vida de morte, mortos para o pecado. Agora aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo nasceram de novo, estão mortos, porém não estão mortos espiritualmente, mas mortos para o pecado, mortos para o seu eu e mortos para esse sistema mundano. Veja bem, quem está em Cristo, né, estão mortos, porém não mortos espiritualmente. Morreram para quê? Morreram para o pecado, morreram para o seu eu, para a sua carne, e morreram para esse sistema mundano, maligno, infernal e diabólico. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo: vocês morreram, agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Por quê? Porque vocês morreram para o pecado e estão vivendo para Deus. Vivendo para Deus, a sua vida, ela está escondida com Cristo. Escondida com Cristo. Como é escondida com Cristo em Deus? Aqui está esse lenço, aqui a sua vida escondida com Cristo. Escondida com Cristo. E aqui vamos pegar aqui mais alguma coisa. Escondida com Cristo em Deus. A sua vida está guardada, a sua vida está protegida, porque você morreu para o pecado, morreu para o mundo e vive uma vida na presença de Deus. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria, e há umas outras listas de atitudes pecaminosas que o homem precisa deixar para viver uma vida com o Senhor. Colossenses 3:5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Nós vivíamos assim, conforme o mundo fazia, nós também, conforme o mundo
tomava suas atitudes, nós também. Conforme o mundo falava, nós também. Conforme o mundo andava, influenciava, nós também. Mas agora já não é assim, porque Cristo habita em nós. O Espírito Santo está na nossa vida e dizendo: olha, isso não, isso não, isso não, isso não. Então, nós vivíamos assim, mas agora não. Por que nós vivíamos assim? Porque estávamos mortos em suas transgressões, estávamos mortos em nossos pecados. Morremos para o pecado e vivemos para Cristo. A Bíblia Sagrada é clara com relação ao morrermos para o pecado, já que Cristo vive em nós. Mas o que implica esse viver em Cristo? Olha, a Bíblia Sagrada é clara com relação ao morrermos para o pecado, já que Cristo vive em nós. Mas o que implica esse viver em Cristo na vida de um homem que recebe o Espírito Santo? Viver em Cristo implica repudiar o pecado e parecer-se com o seu Salvador, ser santo. Isso é viver em Cristo. Quando você repudia, quando você renuncia ao pecado, então você começa a se parecer com você. Agora é uma pessoa santa, separada para viver para Deus, porque Cristo reflete na sua vida, porque Jesus está refletindo nas suas atitudes, nos seus comportamentos, porque Jesus está no seu coração. Então viver em Cristo implica também ter paz no coração, viver em comunhão e com gratidão. Isso é viver em Cristo, é viver em paz, é viver em Cristo, é viver em comunhão com Deus, sempre sendo agradecidos a Deus, na bonança ou mesmo quando não temos essa bonança, não é? Na tristeza, na alegria, mas sempre sermos gratos a Deus, sempre agradecemos a Ele pela nossa salvação. Viver em Cristo implica ter uma vida alicerçada na Bíblia Sagrada e com muitos louvores a Deus. Como que você quer alicerçar a sua vida em Cristo? Como que você quer fundamentar a sua vida em Cristo? A vida do cristão só pode ser alicerçada e fundamentada na palavra de Deus. Não tem outro caminho, não existe outra coisa, não, na palavra de Deus. Então, conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, decore, ponha na sua mente, coloque no seu coração, impregne as suas entranhas da palavra de Deus e a sua vida vai ser outra. Então, louvores a Deus, mas é louvores a Deus, não é louvores para agradar a carne do homem, não é louvores para que o homem se sinta prazer, não, é louvores que glorificam a Deus, não que glorifica o homem. Há muitas pessoas querendo agradar o homem com os seus louvores. Não, nós precisamos agradar a Deus. Os cantores, todos que cantam devem cantar para Deus e não cantar para o homem. Quando você canta para Deus, você agrada a Deus e você enche o coração do homem da presença do Senhor. Agora, quando você quer agradar o homem, você não agrada a Deus e muito menos edifica o homem. Por isso que as músicas
inspiradas pelo homem não valem nada. Músicas inspiradas pelo diabo são malignas e destroem a vida do homem. Ouça louvores que louvam a Deus, que glorificam a Deus, e a sua vida vai mudar. Viver em Cristo implica também dar bom testemunho. Olha, dar bom testemunho é muito importante. As pessoas estão vendo você, estão lendo você, estão observando você, não lê a Bíblia, não vão para a igreja, também, não querem saber de Deus, mas estão vendo o seu bom testemunho, o seu testemunho que você está dando todos os dias de manhã, indo para a escola dominical, indo para a igreja, enfim, fazendo a obra de Deus. As pessoas estão lendo a Bíblia na sua vida. Colossenses 3:9 é a leitura de sábado. Não mintais, uns aos outros, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então pare de mentir, não minta mais, seja verdadeiro, fale a verdade, viva a verdade, tome atitudes de verdade. Isso o cristão sabe, que a mentira é do diabo. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, despindo-se da prática do pecado. Primeiro passo para despir-se da prática do pecado. O primeiro recurso que a Bíblia menciona em nosso esforço para vencer o pecado é o Espírito Santo. Então, seja cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo como seu conselheiro, como seu orientador, como seu direcionador. Deus nos deu o Espírito Santo para que possamos ser vitoriosos na vida cristã. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele é vitorioso na sua vida para com Deus, na sua vida para com Jesus, na sua vida com Cristo. Deus contrasta os feitos da carne com o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:16-25, Paulo retrata isso, dizendo que há uma luta contra a carne e o Espírito. O Espírito quer, a carne quer ser mais, o Espírito também. Então a essa luta, e depois Jesus vai fazer uma contrastação, falando das obras da carne e falando do fruto do Espírito, ou seja, das virtudes do fruto do Espírito. Então, nessa passagem, somos chamados a andar no Espírito. Então, ande no Espírito. Enoque andou no Espírito e Deus o arrebatou para si. Aleluias! Noé andava no Espírito e foi convidado, agradou a Deus, Deus se agradou de Noé. Também Abraão possivelmente andava no Espírito e ele foi chamado para iniciar, para dar início, para dar origem, para dar a formação do povo de Israel, da nação de Israel, donde então nasceria Cristo, que veio para nos salvar. Não é? Moisés andava no Espírito, Elias e Eliseu andavam no Espírito. Que maravilha! Vamos andar no Espírito. Precisamos andar no Espírito, cedendo ao seu controle. Então como você anda no... mas como que eu ando no Espírito? Quando você cede ao controle dele. Se ele manda, você vai. Se ele diz não, você não faça. Então ande sendo controlado, sempre controlado pelo Espírito Santo. Precisamos andar no Espírito, então ceder o seu controle. Isso significa escolher
consistentemente seguir a direção do Espírito Santo em nossas vidas, ao invés de seguir a carne. Então não siga a carne, siga o Espírito, porque a carne vai destruir a sua vida, mas o Espírito vai construir e vai edificar a sua vida espiritual, enquanto a carne sempre vai batalhar, sempre vai lutar para destruir a sua vida espiritual. O segundo passo, né? O segundo passo para nós despirmos da prática do pecado é se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus nos deu a sua palavra para nos equipar para toda boa obra. A palavra de Deus foi escrita para todos os homens. Não foi escrita para os crentes. Não, foi escrita para todos os homens. E ela equipa, né? Ela edifica, ela faz do homem um obreiro, um trabalhador, um ministro da sua palavra. Ela nos ensina como viver e em que acreditar. Então a Bíblia nos ensina como nós devemos viver. Ela é o nosso manual. Nós olhamos para ela e lemos e nós aprendemos como viver e também em que acreditar, em que crer. Revela quando escolhemos caminhos errados. A Bíblia também nos mostra quando nós escolhemos caminhos errados e mostra também para nós como andarmos no caminho certo. Ajuda-nos a voltar ao caminho certo e permanecer nele. Permanecer, muito importante essa palavra. Permanecer no caminho do Senhor. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, capaz de penetrar em nossos corações para erradicar, para superar os pecados mais profundos do coração e também da atitude. A oração é o terceiro passo para nos despir do pecado. Quão importante é a oração para vencer o pecado em nossas vidas? Quão importante é a oração para vencer o pecado em nossas vidas? Temos as palavras de Cristo a Pedro no jardim do Getsêmani, pouco antes, quando Pedro negou Cristo. Enquanto Jesus ora, Pedro estava dormindo. Você está orando ou você está dormindo? Então, você precisa orar. Jesus estava orando, Pedro estava dormindo. E mais tarde o que aconteceu? Pedro negou Jesus. Então não durma, porque se você dormir e não orar, você vai acabar negando a Cristo. E negando a Cristo, todos que negam a Cristo serão irreconhecidos diante de Deus. Jesus acorda Pedro e diz para Pedro e para todos: vigiem, para Pedro e os que estavam ali, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. É por isso que nós devemos orar, para fortalecer o nosso espírito. Porque se nós não estivermos em comunhão com Deus, nesse relacionamento com Deus, a cada dia a nossa carne vai ficando, o nosso espírito vai ficando fraco e a carne vai se fortalecendo. E depois podemos fazer igual Pedro, negar Jesus. Então, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração não é uma fórmula mágica, não. Oração não é uma fórmula mágica.
não é uma varinha de condão, não é a varinha da fada, não é? Não, não é isso. A oração não é uma fórmula mágica. A oração é simplesmente reconhecer, é quando nós reconhecemos as nossas próprias limitações e valorizamos, né? Valorizamos o poder de Deus, o poder inesgotável de Deus. Quando nós oramos, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos dobramos diante de Deus, o que nós estamos fazendo? Reconhecemos que nós dependemos de Deus, que nós precisamos de Deus. Nós estamos valorizando e reconhecendo que o poder de Deus é grande e que Ele pode nos ajudar com o seu poder, que Ele pode nos abençoar com o seu poder, que Ele pode nos orientar com o seu poder, que Ele pode nos dirigir com o seu poder, que Ele pode nos livrar de todo o mal com o seu poder. Voltarmos a Ele para encontrar a força de fazer o que Ele quer que façamos, não o que queremos fazer. Então, quando você ora, você volta-se a Deus e busca forças dele para que você não faça o que você quer, mas que você venha fazer o que Ele quer que você faça. 1 de João 5, 14 e 15. Venceremos o pecado na carne como Jesus venceu. E como Jesus venceu? Ele venceu em oração. Às vezes a vitória sobre o pecado ela vem rapidamente. Às vezes demora, mas às vezes vem rápida, não é? Outras vezes a vitória vem mais devagar, mas vem. Deus promete que ao fazermos uso de seus recursos progressivamente, há mudanças em nossas vidas. O que é isso? Progressivamente, sempre permanecendo, sempre buscando, não desistir, sempre insistir para recebermos e termos força de vencer o pecado como Jesus venceu em oração. Não desista de orar. Ore na alegria, ore na tristeza, ore no desespero, ore, 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 vai orando. Deus vai te dando forças, você vai se fortalecendo, vai vencendo a carne e daqui a pouco Jesus vem e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, progressivamente, Deus prometeu fazermos uso de seus recursos, a oração é um recurso. Progressivamente, o que vai acontecer? Há mudanças em nossas vidas. Clama a mim, disse Jeremias, né? Na boca de Jeremias, Deus disse: clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei, né? Coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Podemos perseverar em nossos esforços para vencer o pecado. Podemos perseverar em nossos esforços para vencer o pecado, porque sabemos que Ele é fiel às suas promessas. É claro que você também precisa se esforçar. Não é só orar e ficar parado, continuando em pecado. Não é buscar o Espírito Santo e ficar parado, continuando fazendo o que o mundo quer. Não, não é isso. Você também precisa tomar, eu também, todos nós, precisamos tomar atitudes que essas atitudes sejam um esforço para vencer o pecado e venhamos a ter uma vida santa na presença de Deus. Venceremos o pecado na carne como Jesus venceu. Ele venceu em oração e nós também podemos vencer orando, buscando sempre a presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida
E não perca o próximo vídeo, quando nós estaremos ali fazendo uma reflexão das 5 questões da nossa, ou seja, dessa lição que nós aqui acabamos de meditar, de refletir com você. Não se esqueça, www.moldado.com é o nosso site. Faça uma visita, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade.